Bom dia, família, um ótimo sábado para todos vocês. Vou aqui fazer um videozinho rapidinho, tá bom? Talvez demore, talvez não demore, né? Vou fazer um videozinho para vocês entender que a praga dos pastores... Zanata, você fala assim, eu falo desse jeito mesmo e acabou. Esses abençoados aí, que condenou e condena ainda muitas pessoas ainda até hoje, né? E não é todas as pessoas que estão fora desse lugar ainda, né? Eu vejo muitas pessoas aí que já combatem essa maldita religião, mas manda as pessoas ir para a igreja. Pessoal, entenda uma coisa comigo, né? Deixa eu pegar rapidinho, família, só o outro celular aqui. Eu moro na região litorânea do Brasil. Voltei, família, viu? Por quê? Porque no celular aqui, eu procurando, eu acho mais rápido cada versículo que eu vou querer, tá bom? Olha o que está escrito aqui, ó. Eu tenho 6 Bíblias no celular e tenho 4 Bíblias em casa, fora o livro de Enoque, tá bom? Atos 7. Olha o que está escrito, ó. 47, ó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Salomão que edificou. O primeiro templo, lá em Êxodo 25, versículo 8, Deus manda o povo fazer, mas não ia habitar no templo e nem dentro das pessoas, ia habitar no meio das pessoas. Essa é a primeira aliança. A segunda aliança, Deus não habita no templo, mas habita na gente. Habita em nós. E aí? A primeira aliança, Deus mandou fazer um templo. Mas só que Deus não habitava nem no templo, nem dentro das pessoas. Habitava no meio das pessoas. Ou seja, eu, minha filha, né, meu irmão, né, meu pai, todo mundo assim junto. Mas hoje, isso era lá. Hoje, nós somos só um, né? Como está escrito na Bíblia. Não tem nem macho nem fêmea, Gálatas 3:28, né? Não tem nem macho nem fêmea, nós só somos só um. E Cristo é o cabeça. Entendeu? Lá não, lá todo mundo era um bocado de gente. Hoje não, entendeu? Então o que está escrito, ó, mas foi Salomão que edificou a casa. Por quê? Porque o primeiro templo veio os amalequitas e destruiu. Salomão foi lá e edificou. Olha, entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mão humana. 28, tá vendo? Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mão humana, como diz o profeta. Deus não habita. Entendeu? Deus não habita. Zanata, mas quem habitava lá? Vamos lá ver quem era que habitava lá? Eu estou com as Bíblias aqui abertas, mas no celular é mais rápido, família, que eu já toco aqui, já vou e é mais rápido. Hebreus 3, 5. Olha para aqui, ó. 4, ó. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas foi Deus, e é Deus, né? 5. E Moisés era fiel, era passado, não é futuro, era. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, quer dizer que era o quê? Passado, primeira aliança, né? Como está escrito em Hebreus 10, 9, né? Até o 14, coisa linda aí, né? Quando remove a primeira aliança, estabelece a segunda, né? E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que havia de ser anunciada. E Cristo, bora ver onde Cristo é? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ocasião de exaltar a esperança. Então, ele estava lá aguardando, porque isso aqui foi escrito em 64 a 67 da primeira era cristã. Em 70 DC tudo cumpriu, faltando 3 anos, vamos botar, de 64 a 67, né? Se cumpriu tudo em 70, o templo caiu em 70, bota no Google aí, vocês vão ver, o templo caiu em 70. Se o juiz de Deus, a volta de Jesus, que está em Mateus 24, versículo 1 e 2, tinha que o templo cair,
Então Jesus voltou, família. Lá em 1 Pedro 4,17, Pedro fala isso, né? Apocalipse 14,7, o juiz de Deus chegou. Apocalipse 1,1, né? Brevemente. No 13 ele fala assim, ó, está próximo a volta de quem? De Jesus, o tempo cair. Apocalipse 11, João fala que ele deram uma trena a ele, né? Até não, uma palavra lá que eu não foco muito na mente agora, para ele medir o santuário. Venha cá, se esse santuário caiu na década de 70, que santuário é hoje que ele vai medir hoje? E João está vivo hoje para medir algum santuário para Jesus voltar? Não, porque Jesus voltou. A última profecia de Jesus, Mateus 24, 1 e 2, para ele voltar, tinha que derrubar o templo. Só é vocês ler Mateus 24, 1 e 2, né? Então, eu estou aqui, família, ó, com a maior mentira dos pastores. Jesus nunca pediu dinheiro a ninguém. Jesus nunca pediu dinheiro a ninguém, né? Deixa eu ver se eu acho aquele dinheiro aqui. Mateus 6, 19, ó. Não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem, e o ladrão escava e rouba. Então, Jesus falou aqui, não é para você juntar tesouro na terra. Beleza? Não é para você juntar tesouro na terra. É para você juntar tesouro aonde? No céu. Mas ajuntai para vós outro tesouro no céu. Os pastores juntam na terra. Para você ver o bispo aí, o bispo mais feio, foi falar nas redes sociais junto com a esposa dele, que todo mundo antes de morrer, para ter um terreno ou para ter um lugar no céu, tem que doar todos os seus bens para a igreja dele. É gostar de dinheiro demais, né? Que o cara já tá mais ou menos lá com seus 80 anos já tá trilionário e ainda tá querendo que o povo, antes de morrer, antes de morrer, não vou deixar nada para minha filha e para minha esposa, né? Não vou deixar nada. Eu vou fazer o quê? Doar para a igreja dele, para que a família dele que vai nascendo, neto, bisneto, vai indo, tenha dinheiro. Ele já morreu já e tudo, vamos dizer, nesse tempo aí, mas para deixar a família dele, correto? E a minha família? Não fica com nada. Focou? Então é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Deixa eu ver mais aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Mateus. Deixa eu ver. Ó, Jesus conversando com o menino rico, né? Respondeu-lhe a Jesus, por quê? Mateus 19, 14, 17. Respondeu-lhe Jesus, por quê? Me pergunta acerca de que é bom. Bom só existe um. O pastor, o pessoal da igreja fala que é o pastor. Mas vamos lá. Se queres, porém, entrar no reino da vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus. O menino perguntou, quais, né? O rico. Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtará, não dirá falso testemunho. Esse furtará aqui tá ruim, viu? Porque os pastores furtam a palavra de Deus e mente, que está lá em Apocalipse 21, 8. Eles é mentiroso, porque eles cobram dízimo como dinheiro, mas é mentira que o dízimo é legume. Deuteronômio 14, 22, até o 26, vocês veem isso lá. Olha, 18, ó. Honra teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem, tudo isto tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo e dá para mim. Jesus falou isso? Não. Jesus falou, olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, se quer ser perfeito, vai, vende tu os teus bens e dá para o pobre, e terá um tesouro no céu. É um tesouro na terra? Não, família. Depois vem e me segue. Jesus nunca quis R$1. Nunca quis. Você quer ver? Jesus falou lá em Atos, lá em João, se eu não me engano, deixa eu ver.
16:13, ó. João 16:13, ó. Olha o que ele fala, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Guiará quem? Ele está conversando com quem? Com os discípulos. Não está falando com a gente. Nós não precisamos do Espírito da verdade. O que, Zanata? Não. Nós não precisamos nem do Espírito da verdade, nem de Jesus. Nunca precisamos. Nós, que nascemos depois de 70 DC, depois que se cumpriu tudo, depois que estabeleceu tudo, depois que ele disse, traz, está tudo consumado. João 19:30. Entendeu? Nós nasceu depois, nós nasceu sem pecado, nós nasceu perfeito, nós nasceu povo exclusivo de Deus, nós nasceu na palma da mão do Pai, nós nasceu sendo propriedade dele, nós nasceu sendo o templo do Espírito Santo. Entendeu? Nós não tem Espírito da verdade, nós temos o próprio Criador dentro de cada um de nós. Essa é a verdade. A primeira aliança e a segunda aliança. Focou? Então, olha o que Jesus fala. Quando vier, João, 16:13, desculpa. Olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Tá vendo? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido ou vos anunciado. As coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir. Esse Espírito da verdade aqui, os pastores têm? Não. Os pastores não têm. Os pastores não têm. Porque se eles tivessem, se Deus usasse eles para falar a verdade, eles não cobrariam dízimo. Eles não levavam você para o templo. Eles falariam para vocês, vocês querem continuar se reunindo mais a gente aqui? Vai. Mas Deus não habita aqui. Deus habita em vocês. O que está na vida de vocês não é diabo. O que está na vida de vocês não é Satanás. O que está na vida de vocês não é Exu. O que está na vida de vocês não é inferno. O que está na vida de vocês é o próprio Deus. Que ele faz todas as coisas. Isaías 45, versículos 6 e 7. Lamentação 3:37. Jó 2:10. Jó 6:4. Jó 1:20, Jó 1:16, Jó 42:11, Jó 5:17. Tem mais, quer mais? Gênesis 3:17, quer mais? Tem mais, vai indo aí. Tem muito mais. 1 Reis 2:16, 24, 1 Reis 2:24, Números 21:6, Números 31:17, tudo isso aí. Oséias 13:16, tudo isso aí. É Deus que faz tudo. Para se cumprir, olha o que ele fala. Isaías 46:10, Jó 42:2, tudo isso aí é o mandamento dele. Aí vem a compreensão para que a gente seja predestinado. Nós somos predestinados. Se cumpriu tudo em 70, nós somos predestinados. 70 DC, depois de 70 DC, nós todos somos predestinados. Olha, Efésios 1:11. O propósito é de Deus, Romanos 8:29, o propósito é de Deus. Salmo 139, versículo 16, o propósito é de Deus. Antes que você viesse ao mundo, Deus escreveu toda a tua história. Toda a tua história. Antes que você viesse ao mundo, Deus escreveu toda a tua história. Ele não está escrevendo a tua história. Ele já escreveu antes que você viesse ao mundo. Quando você é espírito no celestial, como está lá em Jó 10:10, como você está lá no celestial, lá, sendo espírito, ele já manda você direto para aqui, já com o mandamento dele, já escrito. Você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se for um caso de você ficar um dia na terra, você vai ficar um dia só. Nasceu, depois de 2 dias você morre. A carne morre. É tudo querido Pai, tá bom? Então, olha o que está aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês verem que esses pastores são mentirosos. Eles são blasfemadores. Olha para isso aqui, ó. 1 Timóteo, 1 Timóteo 6:9, ó. Olha o que está aqui, ó. Deixa eu ver se na outra Bíblia aqui está mais gostoso. Na revista atualizada. Vou botar um pouco para cá o ventilador, porque senão não deixa eu...
Não é segunda não, primeira. 6, 9, ó. Deixa eu ver. Ora, os que querem ficar ricos cai em tentação e cilada e em muitas concupiscência insensata e permissão e perniciosa, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Para vocês verem, Paulo falando para Timóteo, tudo que você receber, não fique com o olho lá em cima, não fique com o olho grande. Isso aí é para repartir com aqueles que precisam. É para poder alimentar aquele povo. E não era dinheiro não, viu? Compensação, já existia dinheiro. Muitas vezes recebia dinheiro, moeda naquele tempo já. Mas os mais que ele recebia era legume. Assim que era o dízimo. E mesmo assim, o dinheiro que eles recebiam, ele não ficava. Paulo aqui estava demonstrando Timóteo, que era um dos discípulos dele. Ele está falando, não tem amor por dinheiro, porque senão você vai cair na ruína, Timóteo. Hoje, os pastores caíram na ruína. Canta louvor por 40, 50, 100 mil. Prega por 40, 50, 100 mil. Isso é só o básico. Tem um aí que canta o foguinho de fogo, que pisa na terra, que pisa na terra, que pisa, e todo mundo ama. E cobra caro, é 40, 50 mil. E outra, ninguém fala o que ele faz por fora. Ninguém fala. E quando acontece isso, alguém falar, nego tapa logo. Né? Mas aí todo mundo ama o que tá ali. No púlpito, cobrando 40, 50 mil para cantar isso aí. E todo mundo gosta de quê? De rodar. De sapatear, de pular, de fazer, de acontecer, de falar em língua. Pessoal, o homem que desceu nessa terra aqui, que foi cheio até a tampa, até o fiapo do cabelo dele, foi cheio do Espírito Santo, só chama Yahshua, mestre, rabi, né, professor, que é conhecido aí no Brasil ou em muitos lugares como Jesus de Nazaré. Ele sim foi cheio do Espírito Santo, até a ponta do fiapo do cabelo. Eu nunca vi uma passagem de Mateus, Marcos, Lucas e João que fala de Jesus. Eu nunca vi uma passagem dizer que Jesus falou em línguas. O que ele falava muito era em parábola. Eu nunca vi uma passagem dizer que Jesus rodou, que sapateou, que sambou. Eu nunca vi, família. Família, não está vendo que isso é uma blasfêmia? Hoje o cara fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas se ele fosse cheio do Espírito Santo, ele falava a verdade, família. Você leu comigo. O Espírito Santo não fala mentira. Olha, 13, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará com toda a verdade, não é com mentira. Nunca parou para analisar isso, não? Você nunca parou? Se o homem é cheio do Espírito Santo, ele não vai falar mentira. Tu acha que eu vou chegar aqui, essa live aqui, esse vídeo aqui? Ô, pessoal, eu vou botar meu Pix aqui embaixo aqui para vocês me ajudar, né? Vocês sabem que eu falo a palavra de Deus, o obreiro é digno do teu salário, né? Lucas 10, 7, né? Eu vou fazer isso? 2 Coríntios 9, 7. Coloca aí, pessoal, no meu Pix aí, o que propõe no coração de vocês. Você acha que eu vou fazer isso? Zanata abençoado 7, eu? Não! A palavra para mim já me edifica. A palavra para mim é tudo, entendeu? A palavra para mim é o meu alimento. A palavra para mim vale mais do que eu me vender, como esses homens aí que se vendem, dizendo que é de Deus. Vocês têm que entender isso. Isso é a pura realidade que vocês têm que entender, que vocês não param para analisar. Eles vendem Deus, ou seja, vendem a palavra de Deus. Eu vou ler aqui uma passagem, para vocês entenderem. Eu vou logo cá, aqui no celular, porque família, é tipo assim, eu leio em casa,
na Bíblia, né? Mas como eu trabalho à noite, durante o dia, eu trabalho 9 e 9 durante o dia, quem me conhece aqui de Feira de Santana, e de noite eu trabalho de segurança. Então, o que é que acontece? Eu não tenho como levar minhas Bíblias mais, porque eu não levo mais a mochila, porque no outro dia eu já vou rodar 9 e 9, né? E aí, o que é que acontece? Nas minhas horas vagas eu rodo 9 e 9. Então, o que é que eu faço? Eu levo, baixei tudo no celular, as Bíblias, 6 Bíblias batendo no celular, né? A Viva, a Revista Atualizada, a NVI, a NTLH, né? Baixei tudo aqui no celular, cada uma tem sua tradução, cada uma tem seu jeitinho. E aí, a hora vai aqui a minha, eu vou lá lendo, meditando. Então, para mim, ficou mais fácil. Eu ir no celular aqui, ficou mais fácil eu chegar aqui no celular aqui e ler mais rápido, entendeu? Como eu tô fazendo um vídeo aqui, que é de minutos, não pode fazer muito tempo, tá vendo que demore para publicar, né? Olha o que eu vou ler para vocês aqui, ó. Apocalipse 21, 7 e 8, ó. O vendedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Os pastores mentirosos. Primeira coisa, vem aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Onde é que você viu isso na Bíblia? João 14, versículo 6. Ninguém foi a Jesus se Deus não levou. Então não é você que aceita Jesus, é Deus que te levou até Jesus. O que Zanata? Sim. João 14, versículo 6. Ninguém vai a Jesus se Deus não levar. João 6, 44. Ninguém vai a Deus se Jesus não levar. E como é que você tem que aceitar Jesus? Já é uma mentira. Então essa palavra aqui, os pastores estão em cima dela. E eu vou dizer o que é que está falando aqui o resto. Aqui eu parei no mentirosos. Beleza? Eles falam que você tem que aceitar Jesus. E depois eles falam que você tem que se batizar nas águas do pastor da igreja. Oxê, e o batismo que Cristo batizou todos nós na cruz, Romanos 6,3, anula? Não vale não? Que tem que batizar de novo? Oxê, Jesus fala quantas mil vezes? É 1010 vezes? Ele, Mateus 5,37, sim, não. E o pastor fala hoje que você tem que ser batizado nas águas dele, anulando o batismo que Cristo batizou na morte dele, que é Romanos 6,3, é mais uma mentira. Então o pastor está em cima desse texto aqui. O pastor fala que o templo que ele congrega lá, que é dele, que enche o bolso dele, a conta dele de dinheiro, que é a casa de Deus. Oxê, mas Atos 7,48 fala que Deus não habita lá. Atos 17, do 20 ao 25, fala que Deus não habita lá. Hebreus 9, 24 fala que Deus não habita lá. E aí agora, irmão? É mentiroso ou não é? Quem é que está mentindo? É a Bíblia, ou seja, o próprio Deus? Ou esse pastor? Então essa palavra também está no pastor, porque ele é mentiroso. Eu estou mostrando aqui mentira. O pastor aplica de vocês Malaquias 3, 8, 9 e 10. Dizendo que é para que vocês todavia roubarás e que vocês roubou Deus. Mas só que lá, em Malaquias 2, 1 e 2, fala que quem roubou a Deus é o sumo sacerdote. O pastor está mentindo. O pastor está mentindo. Tá vendo aí que eu estou dizendo a vocês? Ele aplica dizendo que é para você levar o dízimo à casa do tesouro. Oxê, mas a casa do tesouro que ele está falando não caiu no tempo de 70? E essa casa dele aí é casa do tesouro? Não, ele está mentindo. Está mentindo. O tempo todo o pastor mentindo. Então essa palavra aqui é nele. E vou falar o que é que diz mentiroso. Depois vocês entenderem. Entendeu? Ele aplica na vida de vocês o dízimo como dinheiro. Oxê, mas Deuteronômio 14, 22 ao 26 fala que era legume. E ano em ano ele aplica todo mês. Oxê, então é mentiroso. Ele está mentindo para vocês entenderem que ele é uma farsa. Os pastores, sem exceção, Isaías 56, 10 e 11, sem exceção Deus fala, todos eles são cães gulosos, só gostam de dormir, não gostam de trabalhar, cães gulosos. E vou completar o versículo para que vocês entendam que esses pastores aí, que vocês falam que é homem de Deus, que é não sei o que, olha o que eles são, ó, mentirosos.
a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oxê, rapaz, oxê. Se eles pregam inferno e lago de fogo, que é para queimar as pessoas que mentem, por que eles pregam esses infernos? Por que ele faz isso, essa mentirada toda? Por que eles mentem assim com a cara mais lavada? Por que eles mentem assim? Se eles sabem que o mentiroso vai para o lago de fogo, só que eles sabem que o lago de fogo é uma falácia, né, de João, dada por Jesus, que deu o anjo para falar, que estava dizendo do lugar que jogava todas as pessoas mortas, que ali sim, que ia ter ranger de dente, quando visse o 70 DC, né, a guerra ia estabelecer em Israel, ia ser dias o povo sofrendo, né, General Tito ia entrar, que era o homem da perdição, que está lá em Tesalonicenses, né, segunda Tesalonicenses 2, 3, 5, né, e então ele ia entrar, ia destruir tudo e ali ia ranger de dente, porque você já viu um homem morto ranger dente? O cara tá morto, morreu, e a carne do cara não vai para esse chamado de inferno que não existe, ranger dente lá, senão, depois da morte, a morte não acabava, a vida não acabava, o cara já morria, não enterrava ninguém no caixão, o cara já aparecia no inferno lá, com corpo, alma e tudo, como eles falam lá em Lucas, meu Deus, Lucas 19, 16 ou 16, 19, que fala do rico e do Lázaro, que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o colo de Abraão, e o rico viu Lázaro no céu e falou: pai Abraão, fala com Lázaro para molhar a ponta do dedo na água para que eu bote na minha língua, que eu aqui estou em tormento. Oxê, então quer dizer que no celestial a pessoa vai com todas as suas emoções, que é a sua mente, sua alma, com seu corpo, né? Lá tem água, tem que ser de coco, viu? Como o meu professor falou, tem que ser de coco, porque água cheia de cloro daqui da terra não pode, só pode ser água de coco, beleza? Vai pro celestial, vai com o corpo, com o dedo, com as emoções, a alma, tudo, e no inferno a mesma coisa. A vida não para quando o cara de morrer, continua no celestial e continua no inferno. E outra, todo mundo lembrando todo mundo. Já pensou? Já pensou isso? E outra, do inferno pode ver o celestial e do celestial pode ver o inferno. E outra, já pensou a sua avó, a sua mãe conseguiu se salvar e o seu neto ou seu filho no fogo lá eterno se queimando? O celestial não ia ser de paz, não ia ser de gozo, ia ser de tormento. Igualmente, o chamado inferno que não existe. Entendeu, família? O objetivo é esse, é uma palavra, uma falácia, ou seja, uma parábola de Jesus, que ele tirou de um livro que eu esqueci agora que meu professor falou, né? Teófilo Epifânio, um negócio desse, que ele tirou desse livro. Então Jesus, muitas vezes, ele não usava a Torá, ele usava livros, desses livros, ia lá e falava as parábolas, para que as pessoas entendessem. E se você voltar, o versículo 13, se eu não me engano é 14, ele mostra porque ele está falando isso. Os fariseus, que só queria dinheiro, é hoje os pastores de hoje, entendeu? É hoje os pastores de hoje, quer ver? Deixa eu achar aqui, família. Deixa eu achar aqui. Eu tô vendo aqui. Ó, deixa eu ver. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, Lucas 16, 13, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há
de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de devotar a um, desprezar a outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Olha o 14, eu falei 13, não foi o 14, ó. Os fariseus, que eram avarentos, Jesus está falando com quem isso? Os fariseus. Sobre quê? Sobre dinheiro. Para vocês verem, Jesus falou, deixou bem claro. Jesus deixou bem claro. Se vocês amam esse mundo, vocês vão perder a vida de vocês. Mas se você perder a vida de vocês nesse mundo, vocês vão achar a vida de vocês. Então, família, Paulo veio e completou isso. Hebreus, para acabar, família. Hebreus 13. Olha o que está aqui, ó. Olha. 13:5, ó. Seja a vossa vida sem avareza. Pessoal, não ame o dinheiro. Ame a sua vida. Ame a Deus. Não ame o dinheiro. Tem pessoas que amam tanto dinheiro. Ama tanto dinheiro que pira, que desfaz do marido, desfaz da esposa, desfaz do filho. Pisa no marido, pisa na esposa, pisa nos filhos, pisa nos trabalhadores, pisa no quem for que está na rua. Acha porque tem um carro, porque tem um avião, acha que é maior do que qualquer pessoa. Não é, família. Você nasceu do mesmo jeito e vai morrer do mesmo jeito que o outro morrer. Sente dor da mesma forma que o outro sente, sente fome da mesma forma que o outro sente. Entendeu? Então, ó, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tedes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais abandonarei. O pastor fala que Deus abandona as pessoas porque é homossexual, porque é mulher sexual, porque matou, porque roubou, porque estrupou, porque usa droga, porque bebe, porque é de facção, porque é um cara ignorante, porque não está na igreja. O pastor fala que abandona. Paulo falou no último livro do Novo Testamento, que é Hebreus, não é Apocalipse, nunca foi. Hebreus, escrita de 64 a 67. Paulo fala, ó, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos, ó o que Deus está falando através de Paulo. Assim afirmemos, confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temereis que me poderá fazer o mal o homem. O homem não pode fazer mal nenhum com você, porque o mal é de Deus, o bem é de Deus. Jó fala isso, Jó 2:10, mulher, você é a mais louca, que queremos o bem de Deus e não queremos o mal. Família, obrigado, tá bom? Entenda uma coisa, os pastores são mentirosos. Se você quer viver tranquilo, entre para dentro da Bíblia. Só leia o Novo Testamento primeiro, para que sua mente abra e você entenda os versículos. Vocês querem entender? Sigam aí, tá bom? Igreja em Espírito e Verdade, com Geraldo Moraes, e siga também Acorda Povo de Deus, com Júlio Chaves. E siga também Zanata Abençoado 7, que sou eu, né? Tá bom? Tamo junto, família, um abraço. E aí vocês vão ler só o Novo Testamento, para depois ir para o Velho. Primeiro, foque no livro de Hebreus, para que vocês entendam. Lá em Hebreus 1:1, olha o que está escrito, está aqui aberto aqui, eu vou ler aqui mesmo, né? Já está aqui. Hebreus 1:1, olha o que está escrito, ó, para que vocês entendam. Olha, só isso aqui para a gente acabar o vídeo, né? Hebreus 1:1, olha, havendo Deus, outrora, no passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Olha, Deus no passado, na primeira aliança, falou aos pais daquele povo lá pelos profetas, por os reis, né? Falou pelos profetas, por animais, falou de todas as maneiras, por fogo, por pedra, por água, por tudo, né? Por redemoinho, falou de todas as maneiras com os pais dos profetas, através dos profetas. E nos últimos dias, Paulo estava vendo lá os últimos dias, que se cumpriu tudo em 70 DC. Em 70 se cumpriu tudo, né? Aqui, como eu falei, Hebreu foi escrito de 64 a 77. Então, nos últimos dias, ó, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Aí eu vou te pergunto, desse Filho aqui, de Jesus Cristo para cá,
Tem alguém que é mais poderoso do que Jesus para que Deus possa levantar para falar através dele? Não. Se Deus levantou o Filho para ele falar através do Filho para se cumprir tudo, quem é hoje mais do que Jesus? Nenhum pastor, nenhum bispo. Não precisa nem falar os nomes deles, né? O mais feio, o do Chapeuzão, o Leonardo de sei o quê, o Júnior Barrito, o Trovão lá, né? Todos esses aí que você sabe aí. Todos pastor é mais do que o Filho? Não. Falou através do Filho. Então só aqui você já viu. Você, porra, não levantou mais. Se Deus levantasse o pastor para falar mais do que falasse hoje, era mais do que Jesus. Sei lá, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, não é por água, não é por monte, não é para a igreja, não é por budismo, não, pela palavra, do seu poder. Depois de ter feito a purificação, fez ou não fez? Fez ou não fez a purificação do povo? Purificação dos pecados. Ó, assentou-se à direita da majestade, mas nas alturas. É só uma falácia, sabe, de negócio de direita, beleza? Que Deus é só um. O Criador é só um, que se fez, que falou através dos profetas, né? Falou através do Filho. Hoje ele está dentro de cada um de nós. Acabou. Jesus não existe mais. O Espírito Santo não existe mais. Só foi para eles. Hoje o que existe total é o próprio Criador, que habita e mora e faz tudo que ele quer dentro de cada um de nós. Tá bom, família? Tamo junto, tchau. Tomara que essa palavra entre na mente de vocês e vocês compartilhem, comentem, né? Que eu tô aí esperando esse comentário e tô aí também para poder responder todo mundo com todo carinho e com todo amor. Tamo junto, família. Um abraço. Um bom sábado para todos, viu? Estamos aqui no século 21, ano 2026. Tamo junto.